pessoal, aqui quem fala é Stephanie Braga, do canal Ideias para o Ministério Infantil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre como organizar o Ministério Infantil. Eu vou compartilhar aqui com você algumas perguntinhas que você pode aí escrever numa folha de papel e responder para saber mesmo se o seu Ministério Infantil já é organizado ou se ele precisa ser organizado hoje ainda, hein? Então vamos lá conferir essas perguntinhas? Se você tiver um grupo do Ministério Infantil ou se você tiver pessoas que te auxiliem no Ministério Infantil, chama essas pessoas aí, anota essas perguntas e tentem responder juntos, ok? Então a primeira pergunta é essa daqui, ó. Qual é o propósito deste departamento? Então, por que esse departamento, departamento de crianças, ele foi instituído na minha igreja? Qual é a função deste departamento? O que nós queremos com esse departamento? Qual é a visão do nosso pastor desse departamento? Qual é o propósito? Por que ele foi criado? Por que tem o departamento infantil na igreja? Então, responda isso, você tem que ser sincero na sua resposta. Qual é o propósito? O que é que o seu Ministério Infantil está fazendo agora? Ou se você vai começar no Ministério Infantil, qual é o propósito desse Ministério Infantil? Por que você vai criar? Se você já tem um Ministério Infantil, já tem um departamento infantil, qual é o propósito? Qual é a finalidade? O que ele está fazendo agora, ok? Segunda pergunta. Qual é o espaço que eu estou trabalhando? Ou, se você vai organizar, começar do zero, qual é o espaço que vou trabalhar? Então, como é o espaço? Tem espaço? Cabe todas as crianças? Qual é a quantidade de criança? Cabe dentro dessa sala? Cabe dentro desse lugar? Eu preciso dividir as turmas? Como que eu vou fazer para poder dar conta desse espaço? Esse espaço vai dar conta das crianças? Esse espaço vai comportar todas as crianças que nós temos? Se você tiver um bom número de crianças e tiver uma sala um pouco mais apertada, que não comporte todas as crianças, pense em uma solução para poder fazer com que todas as crianças possam usufruir daquele local. Então, talvez seja dividindo as turmas, dividindo os dias, dividindo os horários. Como que eu vou fazer isso para poder comportar todas as crianças da igreja naquele lugar? Outra pergunta. Eu preciso de professores e auxiliares? Isso vai depender, essa resposta, ela vai depender da quantidade de crianças que tem dentro da sua igreja. Se você tiver um departamento infantil, é muito interessante você fazer essa pergunta aqui, ó. Quais as crianças eu posso incluir no departamento infantil? Ou seja, quais são as crianças que podem participar desse departamento? De que faixa etária até que faixa etária nós vamos atender dentro do Ministério Infantil? Então nós vamos atender as crianças de 0 até 12 anos. Ok, mas como vai ser feito isso? Tudo junto numa mesma sala? E aí entra a outra questão que eu falei para vocês sobre o lugar. Tudo junto na mesma sala? Vai precisar de professores? Vai precisar dividir as turmas? Como que vai fazer isso? Então é interessante aí pensar na faixa etária que vocês vão atender para poder dividir turmas, dividir professores. Se você não tiver um lugar adequado, se não tiver um bom número de professores, é interessante restringir o departamento infantil. Nós atendemos crianças de 3 a 9 anos. Do que você falar, eu vou atender crianças de 0 a 12 anos, se você não vai ter como comportar todas essas crianças, não vai ter material e pessoas para poder ali ministrar aula para essas crianças, tá bom? Porque o Ministério Infantil ele precisa ter um propósito. Se a criança for ficar ali só por ficar, é melhor ela ficar dentro da igreja, porque pelo menos dentro da igreja ela vai estar ouvindo a palavra, ela vai estar ouvindo o louvor. Então, se você não puder atender essa criança, uma faixa etária, é melhor você ser sincero e deixar essa criança dentro da igreja e atender uma turma que você possa atender realmente, do que você falar que atende todas as turmas e, na verdade, você não consegue aí atender a todas, ok? Outra pergunta. Qual o material necessário? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de EVA? Eu vou precisar de mesa? Vou precisar de cadeira? Vou precisar de lousa? Vou precisar de giz? Escreve tudo o que você precisa aí. O que você precisa para dar uma aula? O que você precisa?
Eu estou falando de materiais que você vai utilizar para dar aula e materiais que vão estar disponíveis ali na sala de aula, como a mesa, a lousa, o giz, cadeira, ventilador. Tudo isso você precisa colocar ali nessas perguntas, responder nessas perguntas, porque se algo não estiver de acordo com o que você escreveu ali, você precisa correr atrás, conversar com o seu pastor, fazer ali uma vaquinha, juntar um pouquinho mais de dinheiro para poder então atender a essa necessidade do Ministério Infantil, ok? Outra pergunta: como serão as aulas e os cultos? Então, como que você vai trabalhar nas aulas? As suas aulas vão ser de que dias? Vai ser domingo de manhã? Vai ser sábado de manhã? Vai ser domingo à noite? E o culto das crianças? Como que vai ser? Vai ser na sala das crianças ou vai ser na igreja, num dia específico, junto com os adultos? Como você vai trabalhar esses dias? Como vai ser o ensinamento? Como vai ser o culto? Como que vai ser a organização do culto? Quem que vai estar dirigindo? Quem que vai estar pregando? Então, tudo isso precisa ser escrito no papel para que você possa desempenhar o ministério infantil na sua igreja, para que você possa desenvolver departamento infantil na sua igreja. Tudo isso que eu estou falando aqui é referente à primeira pergunta. A primeira pergunta, ela rege todas as demais, que é: qual o propósito do departamento infantil? Então, todas as demais perguntas, elas precisam ser condizentes com a primeira pergunta. Então, quando você já respondeu qual o propósito do ministério infantil, as demais perguntas que eu estou aqui falando com vocês conseguem responder de uma forma mais fácil, porque vocês já sabem o propósito do departamento infantil na sua igreja. São essas as perguntas que eu separei aqui para falar com vocês, que eu achei que são as mais importantes. Já que você está com a mão na massa aí, respondendo essas perguntas, eu quero dar uma dica muito especial para você. Nós estamos finalizando esse ano de 2019, querendo Deus vai entrar o ano de 2020, e eu quero falar com vocês que agora que está acabando aí o ano, você já pode sentar com seus líderes, pode sentar com os professores, você pode sentar com seus pastores, com sua pastora e organizar o departamento infantil para o ano que vem. Como assim organizar? Você pode fazer o planejamento das coisas que vão acontecer no departamento infantil do ano que vem. Aqui no canal tem 2 vídeos onde eu falo com vocês sobre como planejar, como fazer o planejamento anual do Ministério Infantil. E eu vou deixar linkado para vocês, eu acho que é aqui ou aqui, eu acho que deve ser aqui. Aqui eu vou deixar linkado para vocês. Aí vocês assistam depois de assistir esse vídeo, tá bom? Então é muito legal fazer o planejamento, porque quando você faz um planejamento, você sabe aonde você quer chegar. É muito diferente do que a gente fazer as coisas conforme vem na nossa cabeça. Porque às vezes, conforme vem na nossa cabeça, a gente não consegue ter tempo para poder se organizar, não consegue ter tempo para poder organizar a arrecadação de verbas, organizar a decoração como nós queríamos. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente sabe onde queremos chegar, e isso é muito importante, tá bom? E essas são as dicas de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo nos grupos do Ministério Infantil e vamos juntos trabalhar para o ano que vem, 2020, as coisas acontecerem de uma forma diferente do que aconteceu aqui em 2019. Nós venhamos planejar para que tudo possa sair conforme a vontade de Deus, tá bom? Beijinho, tchau, tchau!